manejo é o seguinte: a floresta existe, é uma floresta boa do ponto de vista de qualidade florestal, tem árvores grandes, não é uma floresta muito impactada, muito degradada. E a quantidade de árvores que podem ser extraídas, ela é proporcional à capacidade de regeneração da floresta. Então, o conceito de manejo é que você extrai da floresta exatamente aquilo que ela consegue repor quando você voltar a essa exploração. Aí você reserva uma parte dessa floresta que vai ser a sua reserva legal. Parte da floresta que você tem que deixar intacta, até como modelo para depois comparativo ao que você está explorando no manejo. Além disso, você também separa áreas de APP, então são áreas de preservação permanente, margens de rio, tira também áreas de alto valor de conservação. Depois do que sobra da área líquida, a gente divide essa área, no nosso caso aqui são em 25 UPAs, que são unidades de produção anual, e cada ano a gente vai numa área dessa. Esses talhões são, então, profundamente mapeados do ponto de vista de quais os indivíduos que existem, que espécie que existe, qual é a dimensão da árvore, a altura, diâmetro, etc. Essa faveira aqui, ali perto do pátio? Essa faveira cai dentro do pátio. Todas elas recebem uma placa, uma identificação, são referenciadas geograficamente, medida diâmetro, altura. A gente processa os dados no escritório e define para cada espécie e para cada classe geométrica quais são as árvores que a gente vai colher. Isso dá uma média hoje para nós de 2 a 3 árvores por hectare. Esse plano de manejo, então, é aprovado pelo IBAMA e aí você pode começar uma operação florestal. E a colheita é feita com esse sistema de rodízio, iniciando com um primeiro talhão, que se faz no primeiro ano, depois esse talhão fica lá se recuperando durante 25 anos e vai para o segundo talhão e assim por diante. Então a gente só volta no primeiro talhão depois de 25 anos. O madeireiro ilegal, ele não faz nenhum tipo de seleção, né? Ele não é nem o dono da área muitas vezes, ou às vezes mas nem tem um plano de manejo. Esse ilegal, ele entra na floresta e faz a extração predatória. Ele vai derrubar as árvores que têm interesse para ele, vai puxar para fora e vai tentar revender isso no mercado, tentando esquentar a madeira. Uma coisa muito importante em manejo é que você não deve concentrar a exploração num número limitado de espécies. O conceito do manejo é justamente você não pressionar nenhuma espécie especificamente. Normalmente o foco vai naquelas espécies que o mercado já conhece, tipo mogno, etc. E há uma enorme pressão em cima dessas espécies que acabam desaparecendo muitas vezes. A fauna do Jamari, ela tem aproximadamente 200 mil hectares. Metade dela foi reservada a concessões florestais. Aqui no Jamari é uma área de colonização antiga, né, muito próximo da BR-364. Então o entorno da Floresta Nacional do Jamari já está bastante desmatado, já teve bastante conversão para a área de pastagem, né? Os maiores riscos que tem na nossa região aqui, de longe, é o garimpo clandestino. Rondônia toda, ela é um estado muito rico no subsolo, principalmente por 2 minérios, que é a cassiterita e a colombita. Se não tivesse a concessão, se não tivesse essas indústrias madeireiras estabelecidas aqui em Itapuã, com certeza as pessoas que trabalham nessas empresas que hoje exploram sob concessão estariam sendo absorvidos pelas empresas que fazem exploração ilegal. O grande problema é que a atividade de manejo no Brasil compete com a operação ilegal. Quando você compete com uma operação ilegal, do ponto de vista econômico, é muito difícil, porque a operação ilegal tem condições de custo que não dá para você nem chegar perto. A madeira que é retirada das unidades de conservações, elas entram no mercado legalizadas, né? Legalizadas como se fosse de uma área de manejo fora de unidade de conservação. Então tira de dentro e diz que tirou de fora e essa madeira entra no mercado legalizado. Para o consumidor é muito difícil saber se esse documento foi obtido de uma maneira correta, legal ou não. Quando a área pública, por exemplo, começa a exigir que a madeira seja rastreável,
ou rastreada, na realidade ele já está colocando mais um obstáculo à madeira ilegal. Uma coisa muito importante no plano de manejo é você garantir a rastreabilidade da madeira. A placa tem que ficar no topo e ela vai sendo replicada lá na árvore, conforme cada etapa vai acontecendo. E a mesma coisa acontece em obras que têm uma questão reputacional para cuidar. Então, grandes construções, shopping center, condomínio, redes de madeira, empresas de piso, tem que começar a se preocupar em ir além da documentação. O grande desafio que existe na floresta tropical brasileira é justamente você criar o que a gente chama da economia florestal saudável. Nós temos 60% do território brasileiro coberto por florestas e cerca de 10%, menos de 10% desse território for explorado em regime de manejo. Você supre 100% do mercado local e ainda faz do Brasil um player relevante no mercado internacional.